eu queria pedir para a Simone responder, que tem a ver com o que a gente precisa, o que precisa ser feito para articular qualidade no pré-natal, parto e puerpério. Que tipo de lacunas a gente precisaria superar. Para Franciele, chegaram outras questões. A primeira da Lígia Betelli. Quais são as fontes de financiamento da Casa Ângela? Qual o papel da Helena Catão? Qual o papel do psicólogo na Casa Ângela? E do Felipe Ferri, quais os fatores críticos da experiência da Casa Ângela e os principais desafios para levar essa experiência para a escala? Você responde primeiro, Simone. Boa tarde, está funcionando, né? Tá. Essa é uma pergunta complexa e eu vou começar falando do seguinte, né? Eu acho que primeiro tem que ter uma mudança na formação que incorpore o que nós sabemos hoje do que é a melhor assistência. No pré-natal, nós precisamos de dois aspectos muito importantes. Um é a volta das atividades educativas voltadas para o conjunto das questões da gravidez, do parto, do pós-parto, do cuidado com as crianças. Então, a gente tem as atividades educativas, às vezes, muito centradas em certos aspectos, como a amamentação, às vezes, de um jeito muito fundamentalista, inclusive, né? Que termina sendo pouco efetivo em muitas circunstâncias, né? Então, é uma atividade educativa muito burocrática, do muito tipo... prescritiva. Prescritiva, autoritária e muito burocrática, onde a pessoa pega o cartão, onde ela vai fazer o exame, etc. Né? A gente precisa de uma atividade educativa que ajude a mulher a entender como o corpo dela está se modificando, como o bebê se desenvolve, como ela pode, uma questão muito importante, muito ausente no caso brasileiro, como ela pode identificar sintomas de que a gravidez está em risco, né? Por exemplo, como ela reconhece sinais de eclâmpsia, sinais de parto prematuro, como ela lida com a hemorragia. Em alguns lugares tem uma linha direta onde ela pode ligar para falar de dúvidas. Essa é uma das questões muito importantes, ou seja, contar mais com uma paciente no pré-natal mais informada, né? Isso pode, inclusive, reduzir muito as taxas de prematuridade. Tem sido reconhecer problemas como infecção urinária, pré-eclâmpsia, esse tipo de questão. Precisa estar no pré-natal, essa é uma das questões. O outro como a Franciele falou, não é? Aquela consulta rápida em que você faz algumas medidas, ela tem se mostrado muito pouco efetiva para resolver alguns dos maiores problemas da gente. Por exemplo, ela não instrumentaliza a mulher para a identificação desses sintomas, para buscar ajuda, então... Essa atividade educativa não precisa ser necessariamente com o médico, vai até melhor com outros profissionais que têm mais, vamos dizer assim, vocação para a atividade educativa, que pode ser enfermeira, pode ser obstetriz, pode ser psicólogo, pode ser uma equipe interdisciplinar onde o médico está inserido com a sua melhor vocação, mas os outros profissionais estão voltados para isso, né? Para isso, a gente tem que mudar a nossa formação. Então, eu vou insistir nisso, e uma das questões mais importantes, mais urgentes, o Centro de Parto Normal Escola. Eu acho que a Casa Ângela tem servido, de uma certa maneira, como esse espaço, mas as universidades têm que ter Centro de Parto Normal Escola, dentro dos hospitais, anexos aos hospitais, onde o profissional de saúde possa ter a oportunidade de ver um parto espontâneo, porque, hoje em dia, ele entra e sai da formação sem nunca ter visto um parto espontâneo planejado. Ele vê aquele parto que aconteceu no corredor, que aconteceu no táxi, não é? No pronto-socorro, mas ele não vê um parto espontâneo sem intervenções programadas. Então, é muito importante que a formação se modifique para que haja essa integração, inclusive com o pós-parto, não é? E, com isso, a gente precisa da incorporação de evidências científicas sobre o que é efetivo e o que é seguro na assistência. Ou seja, precisamos, na formação, incorporar duas dimensões. Uma, o ensino de evidências, tanto a evidência de base biológica como para a organização de serviços, por um lado, né, o que é melhor da epidemiologia de serviços, o que o serviço funcionaria melhor, né, quais são as mudanças necessárias para o serviço hoje, como traduzir a evidência em mudanças concretas, né, que o pessoal chama a ciência da implementação, por um lado, e, por outro lado, é muito importante ensinar os direitos das mulheres, inclusive o direito à autonomia. O Brasil está ficando para trás
com relação ao que são os direitos das mulheres e dos bebês, eu diria, com relação à assistência. Franciele, você lembra das questões? Lembro. Então, eu vou responder primeiro da Lígia, que é psicóloga. Isso, da Lígia, que perguntou sobre o financiamento. Financiamento. Então, a Casa Ângela, desde o princípio, quando ela foi fundada, né, a parte da construção, enfim, na época havia um acordo com a gestão municipal e que quando a casa ficasse pronta, né, através de captação de recursos nacionais e internacionais, ela seria assumida pelo sistema público e passaria a ser do SUS para as mulheres daquela região. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A gente sabe que existem mudanças, né, em gestão. E, quando a casa ficou pronta, o convênio com o SUS foi negado. E, até hoje, na verdade, nós fizemos já vários caminhos para tentar conseguir essa parceria com o SUS. E, infelizmente, até hoje não foi possível ainda. Agora, nessa gestão, eu acho que foi a vez que nós estamos mais próximos de conseguir essa parceria. E, então, como que a casa funciona, né? Precisa não só de amor e carinho nesse trabalho que eu mostrei para vocês, mas precisa de dinheiro, que não é pouco. Então, a casa ela funciona com parceiros, fundações que contribuem, né? Às vezes em projetos pontuais e às vezes com uma verba maior. E também foi aberto para que as mulheres que não são, que têm condições, na verdade, de contribuir para o parto, elas acabam pagando por esse atendimento, né? Então, isso é feito uma triagem conforme a renda que ela tem, na verdade. Quando ela vai conhecer a Casa Ângela, a gente faz uma conversa com ela, e aí, conforme a condição financeira que ela tem, é determinado um valor que ela vai pagar ou não, né? Se ela se encaixa na gratuidade ou se ela vai pagar. Então, nós temos vários preços, na verdade, várias verbas que entram. Então, por enquanto, a Casa Ângela se mantém assim. No penúltimo slide, ali, tinha os nossos principais parceiros, né, que contribuem para que a casa se mantenha. Então, emendando com a outra pergunta, que era dos desafios, acho que o nosso maior desafio é esse, é conseguir mesmo manter a casa em funcionamento pela questão financeira e ser pactuado na rede pública de saúde, daí a casa se tornaria pública, né, e todas as mulheres teriam acesso, e ter uma pactuação concreta, formal, com os outros serviços de saúde, né, em que as unidades básicas de saúde pudessem referenciar uma mulher de baixo risco para ter o parto na Casa Ângela, que não existisse esse preconceito, né, por ser uma casa de parto, e que a gente também tivesse uma pactuação formal com os hospitais da região, que ainda é difícil, né, agora a gente está tendo uma parceria um pouco melhor, mas ainda não existe nada formal com os hospitais da região. Então, esses são os nossos principais desafios. E a outra pergunta do trabalho da psicóloga, a gente tem uma psicóloga que ela atua uma vez por semana somente, infelizmente, né, a gente tem uma demanda maior, e ela atua mais em sentido de consulta mesmo. Então, nós, durante o pré-natal, identificamos mulheres, né, que estão precisando de um acompanhamento psicológico, através do que ela nos conta, através do que nós percebemos, e nós encaminhamos para a psicóloga, e ela vai fazer, né, um atendimento individual com essas mulheres. Então, ela trabalha só meio período, uma vez por semana. A experiência da Casa Ângela provocou mais perguntas, tem mais aspectos que as pessoas querem conhecer. A Jo Farias, da Associação das Primeiras Damas de Fortaleza, pergunta como as mães chegam até a Casa Ângela. Acho que talvez você já tenha respondido em parte, mas talvez você pudesse explicar um pouquinho melhor. E também o Cláudio, do IFEND, quer saber se é viável fazer tutoriais em vídeo para atividades educativas no pré-natal. E eu acho que, em relação a isso, ambas poderiam comentar. Bom, a parte de como elas chegam são de várias formas, através do boca a boca, principalmente, a mulher que passou por lá, teve uma experiência bacana, ela com certeza vai falar para as mulheres que ela conhece, para a família, e também por internet, né? Hoje em dia, felizmente, aqui em São Paulo, porque eu, né, venho de Santa Catarina, como vocês viram, eu acho que aqui em São Paulo existe um movimento um pouco maior das mulheres, assim, em busca mesmo do que é melhor. Então, elas vão para a internet, elas pesquisam o que é o parto humanizado, o que existe de possibilidades, e elas acabam encontrando a Casa Ângela muitas vezes pela internet, né? E aí vão até lá para conhecer.
E aí ela tem opção, né, como eu falei também na apresentação, ela pode optar em ter o parto lá, ou então só participar dessa preparação para o parto também. Se ela, né, tem mulheres que falam, não, eu não gostei desse modelo, não me sinto bem, né, nesse modelo casa de parto, prefiro ter o parto hospitalar. Então, tudo bem, a gente respeita a opção dela, mas oferece todo esse preparo para esse nascimento, né? Então, elas chegam dessa forma. E a outra? Qual é a sua opinião a respeito de tutoriais para ações educativas no pré-natal? Vídeos, né? Vídeos como tutoriais. Bom, na Casa Ângela, né, vou falar pela nossa experiência, nós não trabalhamos muito com estilo palestra nesses grupos de gestantes. A gente trabalha mais em oficinas, em grupos mais interativos, com formas mais lúdicas, digamos assim, né, nessa preparação, tanto trazendo a parte técnica da informação, como também, né, essa questão emocional, mas a gente trabalha de uma forma mais dinâmica, com trabalhos mesmo que elas possam ver, com bonecas, com enfim, recursos que nós temos à disposição na casa. A gente não tem experiência de trabalhar com vídeos. Eu acho que seria legal esses vídeos para divulgação nacional, assim, de internet, de programas mesmo, campanhas. Eu acho que isso ajuda a sensibilizar muito. Eu queria comentar sobre isso. Eu acho uma ideia excelente usar tutoriais em vídeo sobre a educação pré-natal, tanto para profissionais, né, para ajudar eles a desenvolver uma oficina, né, com essa dimensão assim mais participativa, etc., quanto também com conteúdo objetivo. Muitos países têm usado agora informação dirigida à usuária pela internet por várias vias, inclusive vídeo, e isso inclui checklist de qualidade da assistência. Por exemplo, uma das questões que me ocorre, por exemplo, checklist de exame, de interpretação de exame. Pode parecer uma coisa, enfim, um pouco descabida, mas no Brasil a gente está vivendo, por exemplo, uma epidemia de sífilis, né, na gravidez, que é um dos grandes problemas da qualidade da atenção. Então, alguns países têm investido para que a usuária saiba qual é o conjunto dos exames que deve ser feito, no caso, por fase da gravidez, para que ela possa monitorar sua assistência. E, por exemplo, em situações, imagina assim, por exemplo, no Brasil, com frequência, o exame não chegou a tempo para isso. A pressão de usuárias é uma das questões mais importantes para melhorar a qualidade da assistência. Então, você pode ter material informativo em vídeo, via internet, etc., e outros recursos. Então, acho uma ideia que a gente deve aproveitar melhor. Eu queria só fazer menção também, uma questão, quem está usando esse tipo de recurso, eu acho que devia ser uma das prioridades do caso brasileiro, é a iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança, que eu vou insistir nisso, porque, como no Brasil nós temos uma experiência muito positiva de mudança institucional com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a introdução dessas questões do protagonismo feminino, dos planos de parto e assim por diante, via a iniciativa, é uma das questões mais promissoras no sentido da mudança institucional. Chegou aqui também uma outra pergunta do José Luiz Setúbal, sobre se vocês tiveram algum caso de depressão pós-parto e como vocês lidaram ou como vocês imaginam que poderiam lidar caso isso ocorra. Que eu me recordo, a gente teve, acho que uns 2 casos, e aí é fácil da gente perceber, né, quando essa mulher está entrando numa depressão, por esse acompanhamento. Então, nós conhecemos a mulher antes, sabemos como ela como é a história da vida, e no pós-parto, esse acompanhamento ajuda muito nessa identificação. E aí, o que nós fazemos quando identificamos, isso tanto no pré-natal quanto no pós-parto, quando identificamos um problema relacionado à saúde física ou emocional, nós vamos recorrer à ajuda de outros profissionais. Então, é feito um encaminhamento, né, para um ambulatório, tanto um médico que a mulher já conheça, ou então a gente ajuda ela a encontrar onde é esse serviço, né, de atenção. E aí mantemos o acompanhamento, né, para ver como ela está e como ela está se recuperando, mas ela precisa, nesse caso, de um acompanhamento especializado com psicólogo e muitas vezes com psiquiatra. Eu queria dizer que
A gente tem estudado isso e tem encontrado uma lacuna enorme, né, na assistência à depressão, ou todas as questões de saúde mental, depressão pós-parto, estresse pós-traumático, né, que tem grande quantidade. E outros países têm feito experiências muito importantes de prevenção, inclusive, de problemas de saúde mental, né. Tem um projeto australiano que chama, em português podia ser alguma coisa do tipo, o que a gente pensava, porque as pessoas têm uma expectativa muito irrealista do que é o pós-parto. O pós-parto é um plantão de 24 horas que não acaba nunca, né? As pessoas ficam super exaustas e ficam infelizes, né? Então, os programas têm que lidar com a privação de sono, culpadas por estar infelizes depois que deu tudo certo, o bebê está ali, né? Mesmo assim, você está infeliz, chorando pelos cantos, etc. Então, a prevenção da privação de sono, que é uma questão muito importante na questão da depressão pós-parto, a capacidade de buscar ajuda, onde buscar ajuda, como ajudar que o parceiro esteja presente, né? Porque o parceiro é fundamental na depressão pós-parto, né? Tanto em provocá-la quanto em ajudar as pessoas a saírem disso, né? Numa cultura que tem essa, vamos dizer assim, todas as dimensões estéticas, como é o caso brasileiro, né? Então, as pessoas têm que se preparar para a dificuldade do pós-parto, como família, na ausência de um parceiro, como é que as mulheres se ajudam mutuamente. Uma iniciativa que eu queria chamar a atenção é a Cine Materna, que é uma iniciativa de mulheres de socializarem durante o puerpério, né? Quando você tem criança pequena, que é uma coisa que poderia estar em todos os bairros, não precisa ser nos bairros centrais, né? Que as mulheres tenham a oportunidade de ter vida social, não romper com o isolamento que o puerpério nos traz, né? Então, a gente precisa de saídas criativas para pensar nisso, mas existe uma lacuna enorme na assistência à depressão pós-parto e ao estresse pós-traumático. Chegou mais uma pergunta aqui, que foi encaminhada pela internet, pela Mariana de Campinas. Ela é para você, Simone. Ela gostaria de saber mais um pouco a respeito do que seria o paradoxo perinatal atualmente, e se há estudos que exemplificam isso no caso de municípios brasileiros. Sim, o paradoxo perinatal é um termo que foi criado já na década de 70, né, que mostra que muitas vezes usar mais tecnologia dá resultados piores, né? Então, isso é relacionado às intervenções no parto. E aqui no Brasil, a gente tem uma atualização do problema do paradoxo perinatal, que é que a gente tem desfechos piores nas populações mais ricas, né? Então, a gente tem exemplos municipais, tem exemplo nacional, né? O Brasil, a gente tem, por exemplo, aqui no município de São Paulo, alguns das áreas que têm um risco aumentado de parto pré-termo são exatamente as áreas mais ricas, com as mulheres com a maior renda e escolaridade, né? Então, esse que se chama paradoxo perinatal, e isso nos lembra de que ter tecnologia apropriada e segura, efetiva, e universalizar essa tecnologia, ela contribui para melhorar a saúde das populações. Mas universalizar a tecnologia inapropriada e insegura pode ter um efeito adverso sobre as populações, né? E isso é verdadeiro para as populações mais ricas, como é verdadeiro para as populações mais pobres. Porque o efeito adverso de uma intervenção inapropriada, ele é mais facilmente reversível nas populações mais ricas do que nas populações mais pobres. Essa é uma questão muito importante, porque o efeito, por exemplo, da prematuridade ou dos eventos adversos de uma cesárea ou de uma indução nas populações que têm pouca capacidade de recorrer às ações de saúde e de reverter esses eventos adversos, né, que vai desde o acesso aos cuidados intensivos até o acompanhamento durante o primeiro ano de vida, é muito mais difícil para as populações mais pobres, né? Ou seja, esse paradoxo é um dos problemas que a gente tem que enfrentar no Brasil, e a iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança pode ajudar a reverter esse paradoxo no caso brasileiro. Bem, não sei se tem mais questões. Bem, então, acho que nós já estamos no limite do nosso tempo. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo a Franciele e a Simone pelas exposições, pela discussão, e nós vamos ter oportunidade depois ainda de ter contato, caso surjam mais questões. Tá? Gostaria de agradecer a presença e pedir mais uma vez palmas para as nossas apresentadoras.